Bom, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Décio, professor de Matemática 3, e hoje a gente vai dar início aqui às nossas aulas com a disciplina de Matemática 3. No, no primeiro módulo desse bloco 1, que a gente vai trabalhar, que é o bloco de Geometria Analítica, né? Então, a gente entende por geometria analítica aquela geometria que foi concebida já agora um tanto quanto mais recente, se comparado com a geometria plana e a geometria espacial, né? Essas duas primeiras remontam de antes de Cristo, né? Lá do livro Os Elementos de Euclides. E já a geometria analítica é uma geometria mais moderna, ela já vem agora, né, da idade, praticamente da idade moderna para o começo da idade contemporânea, né? Ela é atribuída a René Descartes, e o grande pulo que você tem com a geometria analítica é a inserção de elementos de álgebra e aritmética de forma mais forte para ela. Então, no caso, quando tu trabalha com geometria analítica, tu observa agora os, os que nós chamamos de elementos primitivos, né? Ou terno axiomático da geometria, que são o ponto, a reta e o plano, que agora podem ser observados por formas de equação. Então, antes, aquela ideia de reta que tu tinha, que é só aquele traço, ele pode ser agora não substituído, mas ele pode ser operacionalizado por meio de uma equação. E daí em diante, essa ideia da geometria analítica. A ideia da geometria analítica é inserir elementos de álgebra e aritmética dentro do contexto da geometria, de modo que você consiga representar objetos geométricos por meio de entes algébricos. Ou seja, que você consiga agora manipular figuras por meios de equação. Ok? Mas antes mesmo da gente dar esse primeiro salto, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai se ambientar nisso. E o primeiro momento é a gente saber qual é o ambiente no qual a geometria analítica vai ser estudada. No caso da geometria analítica, o nosso ponto inicial é o sistema cartesiano ortogonal, ou o bom e velho plano cartesiano que vocês já conhecem lá desde o nono ano, com os gráficos das parábolas, das retas e afins, e até mesmo lá no A1, quando vocês estudavam gráfico de função afim, gráfico de função quadrática, exponencial, logarítmica, né, etc. e tal. Então, a gente entende aí como sistema cartesiano ortogonal. Ele é um sistema formado por dois eixos perpendiculares entre si. Esses eixos são o eixo do x, que é o eixo horizontal, que é aquele eixo que fica deitado, que também é conhecido como eixo das abscissas. E aí tu tem o eixo do y, que é o eixo que fica em pé, o eixo vertical, que também é conhecido como eixo das ordenadas. Esse sistema de eixos, ele é chamado perpendicular porque essas duas retas, né, esses dois eixos, quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus entre si. Né? Então, ele é dito perpendicular nesse sentido. Os eixos estão formando 90 graus um com o outro. E quando esses eixos se cruzam, eles se cruzam em um ponto. A esse ponto, a gente chama de origem. Odécio, é a mesma origem que eu estudava lá na física, no A1, aquele negócio de movimento, retilíneo uniforme, uniformemente variado, aquela história lá das funções horárias, do espaço, da velocidade, coisa e tal, tal e coisa, é exatamente o mesmo sujeito. Tanto que quando a gente chama de origem, a gente toma como referência o ponto 00. É como se fosse o espaço zero no tempo zero. Ok? Então é exatamente a mesma ideia. Muitas ideias a gente vai acabar herdando lá da física, a gente vai herdar lá das funções, então acaba sendo tudo muito interligado, ok? E aí os eixos se cruzam nesse ponto, né, de coordenadas 0, 0, então ele vale 0 no eixo do x, 0 no eixo do y, e aí a gente vai chamar esse pontinho de origem. Então toda vez que em uma questão vinha falando sobre origem, seja em matemática, seja em física, você considera esse ponto aí como ponto 00. Tranquilo? E aí, é bom a gente lembrar que o sistema cartesiano, pessoal, ele é primamente um sistema posicional. Posicional no seguinte sentido. Imagina que tu tá na sala de aula. Aí alguém vai te procurar, mas não te conhece. A pessoa tem duas possibilidades. Chega lá, ei, quem é fulano? Ou pergunta, tu sabe onde é que ele tá? Aí alguém sim.
ele está na segunda fila, na terceira cadeira. Só existe uma pessoa sentada na segunda fila, na terceira cadeira, e essa pessoa será você. Então, querendo ou não, quando ele lhe diz isso, ele acabou de lhe dar uma posição no plano. E é justamente isso que o plano cartesiano te faz. Ele é um sistema posicional. Ele é bacana porque ele é métrico e posicional. Ele me diz a posição onde o ponto está, e com base nisso, eu posso imaginar nas distâncias de onde esse ponto está para onde eu quero. Então, a grande sacada da geometria analítica, e que acabou dando um salto muito forte, principalmente para a geografia, que é o sistema de posição. Se você imagina o globo terrestre, que apesar de não ser plano, né, o globo terrestre ele é a Terra é redonda, achatada nos polos, mas ele pode ser localmente observado como um plano. Então, se você tem um ponto qualquer sobre o globo terrestre, tu pode identificar a posição desse ponto através de duas coordenadas geográficas, que são a longitude e a latitude. Então, quando eu falo de longitude e latitude, eu estou fazendo longitude se cruzar com latitude, e quando as duas se cruzam, elas se cruzam exatamente em um ponto. E o objeto que tu procura está exatamente nesse ponto. Basta que tu faça o teste com o teu celular. Abre o aplicativo do Maps, do Google, digita aí, sei lá, o endereço da tua casa, o endereço do IF, qualquer coisa, e a primeira coisa que ele vai fazer, quando tu pede para ele pesquisar, ele vai abrir a tela do mapa, ele abre como se fosse um grande círculo e começa a varrer o círculo para dentro, procurando justamente onde as coordenadas se encontram. Quando ele mostra lá o lugar, se você observar, parece um plano cartesiano. Tem uma coordenadazinha horizontal, uma coordenadazinha vertical. E se tu sair ampliando um pouquinho a tela, ele vai começar a gerar números muito pequenos, e são justamente sempre dois números. Um númerozinho em cima, um númerozinho embaixo, que são justamente as coordenadas x e y do ponto no qual você está procurando o objeto. O endereço, no caso. Então, o sistema cartesiano, ele é um sistema posicional. Então, a gente pode localizar qualquer ponto do plano cartesiano por meio de um único par ordenados. Né? Um único par ordenado. Então, o primeiro valor sempre vai corresponder ao x, e ao segundo sempre vai corresponder ao valor de y, de números reais. Ok? Exemplo. Considere no plano cartesiano, visto na abertura, né, desse nosso primeiro momento, e vamos associar os pontos O, A e B para os pares ordenados correspondentes. Aí, tá aí o nosso amigo plano cartesiano, esse quadriculadozinho. Observe que o ponto O, né, o ponto 00 é a origem, tá aqui ele. Tá aqui o ponto A, que tem coordenadas 0 e 8. Tá aqui o ponto B, que tem coordenadas 12 e 13. Lembrando que o primeiro valor sempre diz respeito à abscissa, o segundo valor sempre diz respeito à ordenada. O primeiro valor sempre é o x, o segundo valor é sempre o y. Então, o ponto O está na origem. O ponto A seria a posição hipotética de um helicóptero. E o ponto B, a localização de um determinado grupo de pessoas. Aí, pessoal, vamos aqui para a ideia de quadrante. Bom, se você imagina quadrante, você já está aí pensando que é algo com quatro, né? Então, quando tu pensa no plano cartesiano, quando tu desenha, você tem direita, esquerda, você tem em cima e embaixo. Isso já é bem claro que vai dar os quadrantes. Né? Então, quando tu olha para o eixo do x, você tem à direita do x os valores positivos, à esquerda do x os valores negativos. Se tu olha para o y, para cima no y é positivo, para baixo no y é negativo. Né? E aí o que tu tem é exatamente isso que eu acabei de falar. São quatro quadrantes. Ok? Observe que os quadrantes aí são observados no sentido anti-horário. Né? O relógio ele tende a girar da esquerda para a direita, já o sentido dos quadrantes é o sentido anti-horário, que é da direita para a esquerda. Então, o primeiro quadrante é esse bem aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. É aquele mesmo sentido dos quadrantes que você usava lá na trigonometria. Beleza? Então, o primeiro quadrante, o x é positivo e o y é negativo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo.
No terceiro quadrante, x negativo, y negativo. E no quarto quadrante, x positivo e y negativo. Ah, Odécio, na hora eu vou me confundir, ou então eu não estou afim de decorar esse negócio. Cara, basta que tu olhe para onde a seta aponta. Pronto. Se tu olhou para onde a seta aponta, ela vai dizer o sinal. Então, olha só. No primeiro quadrante, tu tá indo para frente e para cima. Ó, se tu vai para frente e tu vai para cima, é tudo positivo. Beleza? Agora vai no segundo quadrante. No segundo quadrante, tu tá andando para trás. Então, o x é negativo. Mas eu continuo andando para cima. Então, o y é positivo. Beleza? Terceiro quadrante. Tu tá andando para trás e tá indo para baixo. Se tu vai para trás, negativo. Se tu vai para baixo, negativo. Então, tanto o x como o y são negativos, nesse caso. E no último quadrante, tu tá indo para frente, então o x é positivo, mas tu tá indo para baixo. Então, o y é negativo. Então, tu não precisa decorar essa sinalizada aqui. É só lembrar, para frente positivo, para trás negativo. Para cima positivo, para baixo negativo. Beleza? Com isso é o suficiente. Ainda falando dos quadrantes, nesses dois camaradas, a gente tem o que a gente chama de bissetriz. Odécio, bissetriz é aquela mesma que eu estudava lá na geometria plana, lá no A1, que é aquele negócio que corta no meio. É exatamente isso, moçada. As bissetrizes são retas que cortam ao meio um determinado ângulo em específico. Se vocês olharem para esse meu desenho aqui da direita, eu tenho uma bissetriz que ela corta bem no meio, ela vem bem na origem. Pá! E se a gente lembrar, ó, esse camarada aqui que eu falei para vocês, que é onde os dois caras se encontram, esse cara é justamente 90 graus. Então, quando essa reta bissetriz passa, esse camarada de cima vale 45, esse camarada de baixo também vale 45. Beleza? Então, essa primeira aí que eu desenhei para vocês é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, e faz sentido, né? Esse primeiro de cima é o primeiro quadrante. Esse jovem aqui, ó, é o primeiro quadrante. Já esse de baixo é o terceiro. Então, ela está passando pelo 1 e pelo 3. Como 1 e 3 são números ímpares, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? E um fato interessante sobre ela, ó, ela sempre pega números iguais. Ó. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 3, o y é 3. Então, ela sempre pega o famoso par de gêmeos. O valor de x é sempre o mesmo valor de y. Mesmo esquema aqui embaixo. Ó. Pega menos 2 no x, menos 2 no y. Menos 4 no x, menos 4 no y. Beleza? Já a outra, a bissetriz dos quadrantes pares, que é essa aí que está pintada em verde. Observe que ela também é uma bissetriz, né? Ela corta no meio, só que no outro sentido. Né? E na outra direção também. E aí você observa o seguinte, ela está justamente pegando o que a primeira não pegou. A primeira pega o primeiro e o terceiro, essa aí, obviamente, pega o segundo e o quarto. E como o 2 e 4 são números pares, ela é conhecida como bissetriz dos quadrantes pares. E aí ela já tem um jeitão diferente da primeira. A primeira, ó, é bonitinha, é uma moça de família. Pega, ó, os gêmeos. Sempre os números iguais. A bissetriz dos quadrantes pares, não. Ela sempre pega os simétricos, os opostos. Não tem aquele negócio que os opostos se atraem, lá do eletromagnetismo? Pois é. Se eu pego o 1 no x, ela pega o menos 1 no y. É o mesmo número, só que com sinal trocado. Se eu pego o 3 no x, eu pego o menos 3 no y, sinal trocado. Se eu pego o menos 2, agora eu já pego o negativo, né? Já pego aqui no segundo quadrante. Então, se eu pego o menos 2 no x, ela pega o 2 no y. Se eu pego o menos 4 no x, eu pego o 4 no y. Então, o que tu tens aí é que a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela pega os mesmos valores com o mesmo sinal, já a bissetriz dos quadrantes pares pega os mesmos valores, porém com sinais trocados. Então, se o x é positivo, ela pega o y negativo. Se o x é negativo, ela pega o y positivo. Beleza? Essa é a ideia da bissetriz dos quadrantes em cada uma das situações. Então, põe na cabeça. Ímpares, igual. É só levar o II. Ímpar, igual.
Os pares são os opostos, beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer um exercíciozinho. Né? Matemática é tipo academia. Tu sabe fazer o exercício? Beleza. Se tu não exercitar, não adianta de nada. Então, se tu tem a ideia, mas tu não coloca ela em prática, ela não te serve de nada. Tranquilo? Então, vamos nós. Primeiro exercício. Determine as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Então, observe que eu tirei aqui o plano cartesiano, né? Eixo do x, o famoso abscissa. Eixo do y, o famoso ordenada. E aí tem alguns pontos marcados, né? A, B, C, D, E. E eu quero que tu me diga numericamente quais são as coordenadas desses pontos, né? Ou seja, qual é o valor de x e o valor de y de cada um. Então vamos começar por esse camarada aqui, ó, o A. De boa? O A, se tu olha para ele, no x ele vale 3, no y ele vale 2. Então as coordenadas do ponto A são 3 e 2. Odécio, se eu fizer o contrário, se eu colocar 2 e 3, está errado? Claro que tá, porque esse sistema ele é um sistema posicional. Então, a ordem dos valores com certeza altera o resultado. O único caso que não altera é se os resultados, se os números fossem iguais, né? Tipo, 2 em um, 2 no outro. Aí não ia fazer diferença, porque você não sabe de onde veio cada 2. Mas se os números são diferentes, a posição deles interfere no resultado? Sim. Lembra lá do A2, aquela história da análise combinatória, negócio de arranjo e combinação? O plano cartesiano, ele é um caso de arranjo. A ordem dos fatores altera, sim, o seu problema. Então, se eu venho aqui para o ponto A, moçada, ó, ele tem 3 no eixo do x, 2 no eixo do y. Beleza? Então, essas são as coordenadas do ponto A. Ó, 3 e 2. Ponto B. O ponto B está marcando quem? Ó? 1 no eixo do x, menos 1 no eixo do y. Beleza? Olha aqui para o ponto C. Ele está marcando quanto no x? Menos 3. Está marcando quanto no eixo do y? 4. Então, ele é o ponto menos 3 e 4. Beleza? Ponto D. Olha aqui o nosso ponto D. Ele está marcando quanto no eixo do x? Menos 1. Quanto no eixo do y? Menos 3. Beleza? Então, as coordenadas desse ponto seriam menos 1 e menos 3. Agora, olha aqui para o ponto E. O ponto E, pessoal, ele está aqui marcado somente em cima do eixo do x. O que será que isso significa? Se ele está marcado somente em cima do eixo do x, significa que ele não tem um correspondente no y. Se ele não tem um correspondente no y, significa dizer que o valor de y dele é zero. Então, grave isso daí. Toda vez que tu tem um ponto que fica marcado apenas em cima do eixo do x, significa que o y desse ponto é zero. Beleza? Se fosse o contrário, a ideia era a mesma. Imagina que bem aqui tivesse um ponto, ó. Ele está só em cima do y. Se ele está só em cima do y, significa dizer que o x dele é zero. Ok? São os famosos pontos sobre os eixos. E está aí o gabarito, né? Observando a figura, percebemos que o ponto A está associado ao 3, 2, ó, 3 no eixo do x, 2 no eixo do y. O ponto B ao 1 menos 1, está aqui o B, ó, 1 no eixo do x, menos 1 no eixo do y. O ponto C está aqui no menos 3, 4, menos 3 no eixo do x, 4 no eixo do y. O ponto D, menos 1 e 3, está aqui o gatão, menos 1, menos 3. E, por fim, o ponto E, que é o ponto 2 e 0. Observe que ele está aqui em cima do 2. Como ele não pega o y, significa que o y dele está aqui, ó, é 0. Tranquilo? Segundo exercício. Determine o valor real de B de forma, né, de modo que o ponto B de coordenadas 4, B menos 4, pertença ao eixo das abscissas. Ó, na hora que tu estiver aí estudando, grifa isso daqui. Pertence ao eixo das abscissas. O que significa pertencer ao eixo das abscissas, moçada? Todo ponto que pertence ao eixo das abscissas,
tem valor de y igual a zero. Então, grava isso, que isso é importante, principalmente para a prova da UES. O que significa um ponto pertencer ao eixo das abscissas? Um ponto pertence ao eixo das abscissas se o seu valor de y for zero. Beleza? Então, ó, o x desse cara é 4. Beleza. O y dele é b menos 4. Mas para pertencer ao eixo das abscissas, o y dele tem que ser zero. Se o ponto B pertence ao eixo das abscissas, significa que o y dele tem que ser zero. Beleza? Então, basta que tu pegue isso daqui, que é o y que foi te dado, que é a expressão b menos 4, e igualar isso daqui a zero. Beleza? Esse 4 que está aqui negativo, passa para o outro lado como? Positivo. Fica só o b, portanto, o b é igual a 4. E aí faz todo sentido do mundo, né, moçada? Se o b for 4, 4 menos 4 dá zero. E ele fica só em cima do eixo do x, que é o eixo das abscissas. Beleza? Então, sempre que eu falar que pertence ao eixo das abscissas, isso significa dizer que o meu b é zero. Tranquilo? Terceiro, representar no plano cartesiano os pontos 1, 5, 4, 1 e 1, 1. Depois unir esses pontos por segmentos de retas. É uma questãozinha de desenho, né? Então, aqui, ó. No ponto A, o x é 1, o y é 5. No ponto B, o x é 4 e o y é 1. E no ponto C, o x é 1 e o y é 1. Olha aqui, ó. Gêmeos. Se eu perguntasse para vocês em que bissetriz esse camarada está, ó, se eles são iguais, então ele está no ímpar. Então, esse pontinho aqui estaria na bissetriz dos quadrantes ímpares. Beleza? E tá aqui o desenho, ó. O A tá no 1, 5, então ele fica bem aqui. O outro tá no 4, 1, então é 4 no eixo do X, 1 no eixo do Y. E o C tá no 1, 1. 1 no eixo do X, 1 no eixo do Y. É só desenhar. E aí você pega e une os pontos por segmentos de retas. Você acabou desenhando um triângulo. Beleza? Nesse triângulo aí, depois a gente vai descobrir como calcula perímetro, área, altura, mediana, bissetriz, enfim. Todos os estudos que a geometria plana também já fazia para a gente. E aí, observe que os pontos A, B e C determinam um triângulo, né? Triângulo A, B e C. Bom, gente, agora que a gente conhece o ambiente no qual a gente vai trabalhar, a coisa mais natural que você tem a pensar é a seguinte: dados dois pontos, como é que eu calculo a distância entre eles? Como é que o Google lá me diz que a distância da minha casa para o IF é de tantos quilômetros, ok? Por mais que a Terra ela não seja plana, né? Ela seja esférica, né, seja redonda, levemente achatada nos polos, a gente consegue andar em linha reta, né? Em pseudos linhas retas, que a gente chama em matemática, né? Nas geodésicas. E aí a gente pode aproximar essas distâncias como se fossem linhas retas. Então a gente precisa pensar agora em uma maneira de calcular a distância entre dois pontos. Então, se eu estou num ponto A e quero ir até um ponto B, qual seria a fórmula, né, o algoritmo, o método para eu encontrar a distância entre esses dois pontos? Então, tá, em muitas situações do cotidiano você pode ter essa pergunta. Então, se eles estiverem na mesma linha, show de bola. Por exemplo, tu tem aqui o ponto A. Ele está no ponto 2 e 1. Aí tu quer ir até o ponto B, que é 8 e 1. Observe que aqui é igual, ó. 1, 1. Então, esse cara, na prática, saiu do ponto 2 e se deslocou até o ponto 8. Se ele saiu do 2 e foi até o 8, obviamente ele andou 6. Então, a distância do ponto A até o ponto B, do cara que saiu do 2 e foi até o 8, a distância dele é 6. Aquela mesma história da física, galera, ó. Espaço inicial, espaço final. O que eu fiz? Eu fiz o espaço final, que foi onde eu cheguei, menos o espaço inicial, que é de onde eu saí.
Odécio, então esse camarada que tu tá chamando de distância aqui é aquele abençoado do delta S da física? É esse mesmo. É o bichão aqui, ó. Tá só vestido diferente hoje, né? Então, esse camarada aqui, quando eu estou andando em linha reta, né, uma linha paralela ao eixo do X, ó, é só fazer o final menos o inicial, beleza? Se ele estiver em pé, ou seja, se em lugar de eu estar andando para frente, eu estiver andando para cima, sei lá, joguei uma pedra para cima, foguete em ascensão, é o mesmo esquema, né? Observe que nesse ponto aqui, ó, o ponto A, ele tem coordenadas -3 e 1. O ponto B, -3 e 5. Na prática, ó, aqui, nessa coordenada, ele não andou nada. Significa que ele ficou parado com relação ao solo. Mas ele subiu. Ele saiu do 1 e foi até o 5. Então, o espaço inicial é 1, o espaço final é 5. Se o cara saiu do 1 e foi até o 5, obviamente ele andou 4. Então, é o mesmo delta S. Lembra quando você estudava lá na física aquela história do lançamento vertical? Mesmo esquema. Essa daqui é a altura percorrida pelo corpo em um lançamento vertical. Essa daqui. Beleza? Bom, mas como nem tudo são flores, pode ser que ele não esteja totalmente na horizontal, pode ser que ele não esteja totalmente na vertical. Então a gente precisa pensar num caso mais geral, né? Que ele vai mais inclinado. Ou como a gente diz em matemática, como ele vai mais oblíquo. Aí tu imagina que tu tá nesse caso aqui, ó. E agora tu precisa calcular essa distância, ó. Precisa sair desse ponto de cá para esse ponto de cá. Como é que então a gente consegue calcular essa distância? É. Então aqui o que eu tenho é o seguinte, ó. Se eu imagino só o que ele andou aqui, ó, desse ponto A para o ponto C, é como se ele tivesse andado do 0 até o 12. Então ele andou o 12. Bom, quando eu olho para essa outra distância aqui, ó, daqui para cá, ele saiu do 8 e foi até o 13. Então, se ele foi do 8 até o 13, ele andou 5. Então, na horizontal, ele andou 12, na vertical, ele andou 5. Aí eu preciso saber qual é a distância que ele andou oblíqua, né? Eu preciso saber essa distância aqui, ó, que está destacada em verde claro. E aí, a gente vai acabar usando o bom e velho teorema de Pitágoras. Por que, Odécio? Porque eu tenho um triângulo, que tem um ângulozinho aqui de 90 graus. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, em frente ao ângulo de 90, tem a nossa musa hipotenusa. Então, esse segmento que está aqui em verde é a hipotenusa do teu triângulo. E esses dois camaradas, o que está aqui no chão e o que está aqui, são os famosos catetos. Então, esse cateto de baixo vale 12, e esse cateto aqui, que vai do 8 ao 13, vale 5. E aí a hipotenusa é isso daqui que eu quero encontrar. Que é isso daqui. Um cateto vale 12, outro cateto vale 5, e a hipotenusa que eu estou procurando vale D. E segundo o bom e velho teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. E aí, quando eu pego 144 e somo com 25, dá 169 como resultado. Como o d está ao quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então, você teria a raiz de 169. E aí, a raiz de 169, ela pode ser 13 positivo ou 13 negativo, né? Porque 13 vezes 13 é 169, menos 13 vezes menos 13 também é 169. Mas aí vale lembrar que a gente está procurando uma distância. E não existe distância negativa, né? Então você está tomando aqui como referência apenas valores positivos para representar a sua distância. A distância entre dois pontos, por definição, é um número não negativo, né? Um número positivo. Ah,
Odécio, por que ele não chama positivo? Ele chama não negativo. Porque a distância pode ser zero. Né? Se você quer chegar no mesmo local onde você está, você não precisa sair, não precisa se deslocar. Então a distância é zero. E o zero nem é positivo nem é negativo. Beleza? Então, nesse nosso caso, a distância entre eles é 13. Beleza? Aí a gente dá uma paradinha aqui e pensa: poxa, Odécio, legal. Ah, não tenho só um jeito, não. Porque, ó, tu me deu um jeito para calcular deitado, um jeito para calcular em pé e um jeito para eu calcular curvado. Será que não dá para juntar tudo isso de uma única forma, de modo que qualquer problema de distância eu consiga resolver por um único caminho? Aí tem, pessoal. Aí que em matemática, pegando uma situação, problema geral, a gente consegue, com um pouquinho de esforço, vou pular isso daqui, porque isso daqui é uma demonstração, chegar a essa fórmula. Então, de forma mais geral, se tu quer calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, basta que tu use essa fórmula aqui. DAB, distância do ponto A até o ponto B. Se tu não quiser colocar isso daqui embaixo, não tem problema, pode chamar só de D. É o quê? É a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ok? O que é isso daqui, Odécio? Xb menos xa. É o x do ponto B subtraindo do x do ponto A. E quem é o yb menos ya? É o y do ponto B subtraído do y do ponto A. Ok? Então, essa daqui é a fórmula que tu utiliza para calcular a distância entre pontos. Beleza? Vamos nessa. Vamos ver como é que essa belezinha funciona na prática. Exercício. Calcule a distância entre os pontos A de coordenada 0,3 e B de coordenada 2 e menos 1. Vamos nós. Eu fiz esse desenho, mas não tinha necessidade nenhuma de tu fazer. Beleza? Só para ilustrar. Está aqui o ponto A. Observa que o x dele é 0 e o y dele é 3. Significa que ele está totalmente em cima do eixo do y. Beleza? Já o ponto B tem coordenadas 2 e menos 1. Então é 2 no eixo do x, menos 1 no eixo do y. Então vamos dar nome aos bois. Aqui no ponto A, esse 0 é o x e o 3 é o y. No ponto B, o meu x é 2, o meu y é menos 1. Então tá aqui, ó. O x do ponto A vale 0, o y do ponto A vale 3. Tá aqui o x e tá aqui o y. O x do ponto B vale 2, o y do ponto B vale menos 1. 2 menos 1. Beleza? Agora é só tu chutar na fórmula, moçada. Tá aqui. Tá aqui a nossa belezinha. Enquanto você não decorar, toda vez que tu for fazer um exercício, escreve ela. Vai escrevendo, que durante os exercícios, daqui a pouco tu nem precisa mais escrever. A melhor forma de você decorar uma expressão em matemática é ficar usando. E toda vez que usar, escreve. Toda vez que usar, escreve. Dá certo. Beleza? Então, bora nós. Quem é o x do B? É 2. Coloca aqui. Quem é o x do A? É 0. Coloca aqui. Ao quadrado, mais, abre parênteses, x do B, vale menos 1. Show. X do A, aliás, perdão, y do A, vale 3. Tá aqui. Então, como era menos, tá aqui o menos, menos 3. Ao quadrado. Fazendo as continhas, 2 menos 0, 2, que fica ao quadrado. Menos 1 menos 3. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 1 menos 3 dá menos 4. Beleza? Isso também ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 ao quadrado. Ó, todo número negativo elevado ao quadrado dá sempre positivo. Então, vai ficar positivo no final das contas. E aí, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Beleza? Então, 4 e 16 são 20. Então, isso daqui dá raiz quadrada de 20. Odécio, por que a raiz quadrada de 20 tu escreveu aqui como 2 raiz de 5?
Porque 20, gente, atenção, ó, a sacada. 20 é 4 vezes 5, beleza? Esse 20 é 4 vezes 5. Quanto é a raiz quadrada do 4? É 2. O 5 tem raiz exata? Não. Por isso que ele continua dentro da raiz. É por isso que a raiz quadrada de 20 pode ser simplificada e escrita na forma 2 raiz de 5. Porque 20 é 4 vezes 5. O 4 tem raiz. A raiz do 4 é 2. Já o 5 não tem raiz exata. Então ele fica do jeito que está. Beleza? Então esse é o nosso primeiro caso. Só substituir os valores na fórmula. Questão 5. Determine M para que a distância entre os pontos A e B seja 5 unidades. Dados os pontos A, de coordenadas -2 e M, e B, de coordenadas 1 e 3. Tranquilo? A fórmula é a mesma, gente. Ó. A fórmula é a mesma. Então, aqui. Como a distância entre A e B é 5, temos. Ó, essa primeira parte aqui é a fórmula. Ó, Décio, macho. Essa fórmula tá diferente. Não vem com negócio, não. Porque na fórmula que tu me deu, a raiz estava bem aqui, ó. O que foi que tu fez com ela? Gente, essa daqui é outra forma de você representar a sua fórmula. Sem ter aquela raiz quadrada grandona aqui na frente. Basta que tu pegue e coloque o quadrado do outro lado. É como se a raiz quadrada grande que estava do seu lado direito tivesse voltado para o lado esquerdo. E se aqui está a raiz, passa para o outro lado na forma de potência. Beleza? Então você também pode utilizar essa forma aqui. Tranquilo? Quem é a distância de A para B? Bom, a distância de A para B é 5. Como a distância estava ao quadrado, fica 5 ao quadrado. XB. O nosso XB é 1, que é o valor de x do ponto B. Quem é o XA? O x do ponto A é -2. Atenção! Né? Olho no lance aqui. Olha, o sinal daqui é negativo. Só que esse número aqui, moçada, já é negativo. Então, tu tem um negativo que é da fórmula, tu tem um negativo que é do número. E pela regra do sinal, menos com menos é mais. Por isso que ficou o sinal de positivo aqui, beleza? Porque na fórmula é menos, nessa outra fórmula também é menos. Então fica mais. Beleza? Vamos lá. Ao quadrado, mais. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B, 3. Quem é o y do ponto A? Está aqui o camarada. É o m. Tudo isso ao quadrado. Tranquilo? Fazendo continha, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 1 mais 2 são 3. 3 ao quadrado. E aqui, pessoal, olha o segredo. 3 menos m ao quadrado. Vamos lembrar lá do sétimo ano, sétimo e oitavo. Produtos notáveis. Odécio, como é que é a história do produto notável? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, pega o primeiro. O primeiro é 3. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, que são 6. Com M, 6M. Beleza? E agora o quadrado do segundo. Gente, o segundo é o M. Então, o M vai ficar ao quadrado. Beleza? Bom, vamos ver aqui, ó. Como é que eu saí desse pedaço e cheguei nesse daqui? O M ao quadrado, eu repito. Menos 6M. Eu também repito. E agora, olha só. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. 9 com 9 são 18. Aí esse 18, ele vai passar da seguinte forma.
O 25, galera, ele está aqui positivo. Se ele está positivo, eu posso passar ele para cá, negativo. Então, aqui tem 18 positivos. E daqui vão 25 negativos. Quanto é 18 menos 25? 18 menos 25 dá 7. Só que dá 7 negativo, né? Tu tinha 18, tirou 25, ficou faltando. Né? Se ficou faltando, fica negativo. Então, 18 menos 25 dá como resultado menos 7. Então, aqui você chegou à expressão, ó, m ao quadrado menos 6m menos 6 igual a zero. Odécio, meu Deus. Você já chamou Pitágoras. Só falta me dizer que tu vai chamar aquele irmão gêmeo malvado dele que me aflige, me assola e me persegue desde o nono ano. Irmãos, ninguém falou que a vida era fácil. M ao quadrado menos 6m menos 7. Uma equação do segundo grau. E como a gente sabe, equações do segundo grau, a gente pode correr para o nosso velho amigo Bhaskara. Né? Então, resolvendo a equação do segundo, temos dois valores, né, que tornam essa distância igual a 5. Ou seja, gente, tu vai pegar e vai resolver essa equação aqui de segundo grau, ok? Vou deixar ela para resolver, para que vocês tentem resolver. Se não conseguirem, me chamem. Então, quando você resolve isso daqui, pela fórmula de Bhaskara, tem aquela história, né, do x' x duas linhas. Só que aqui, como a letra M, seria M' e M duas linhas. Então, você vai encontrar dois possíveis valores para M. É o 7 e o outro é o menos 1. Então, na verdade, tu tem dois valores possíveis que fazem com que isso daqui dê, ao final, 5. Ou o seu valor de M é 7, ou o seu valor de M é menos 1. Ok? Então, há dois valores possíveis de M que tornam essa distância igual a 5. O M pode ser 7 e o M pode ser menos 1. Ok? Próximo problema. Determine o ponto C de coordenadas M e 2M que é equidistante aos pontos A de coordenadas menos 7 e 0 e B de coordenadas 3 e 0. Galera, destaque isso daqui quando estiver estudando. Ó. Escreve aqui de ladinho. O que significa equidistante? Equi, mesmo. Distante, distância. Então, quando eu falo que um ponto ele é equidistante, eu estou dizendo que ele está a uma mesma distância. Beleza? Então, é isso que a gente tem que se atentar. Os pontos são equidistantes se eles estão a uma mesma distância. Então, eu preciso pensar no seguinte. Eu preciso pensar na distância do A até o C e depois na distância do B até o C. E essas duas distâncias, elas têm que ser iguais. Por que elas têm que ser iguais, Odécio? Porque se é equidistante, significa que as distâncias devem ser iguais. Ok? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Interpretou o problema. Vou fazer conta. Como o ponto C é equidistante a A e a B, então a distância de C até A é a mesma distância de C até B, que foi o que a gente acabou de falar. Assim, distância de A até C tem que ser igual à distância de B até C. Isso significa dizer o quê, moçada? Esse primeiro pedaço aqui, ó, é a distância do A até o C. E essa daqui é a distância do B até o C. Ok? Olha só. Esse M vem para cá, que é o M do C. Esse menos 7 vem para cá. Ó, como ele era negativo, ele mudou de sinal. Os negativos, quando você joga na fórmula, mudam de sinal. O 2M pega o zero. Daquele aqui. Nesse outro, vai ser o B e o C. Então tá aqui o M dele, pega o 3. M menos 3. O 2M pega o zero. Tá bem aquele. Show? Odécio, o que eu faço quando eu tenho raiz quadrada dos dois lados da equação? Papoca. Ó, se eu tenho raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, papoca a raiz. Beleza?
Então, ó, esquece da raiz na esquerda, esquece da raiz na direita. Sobrou quem? M mais 7 ao quadrado. Aqui, 2m menos 0. 0 não vale de nada, 2m. Então, 2 ao quadrado são 4. E m ao quadrado é m ao quadrado. Beleza? Desse lado de cá, o que acontece? Ó, raiz foi embora, m menos 3 ao quadrado, beleza? 2m menos 0, tranquilo. 2m. 2 ao quadrado, 4. M ao quadrado, m ao quadrado. Beleza? Galera, ó, muita calma nessa hora. Nessa hora, o cara fez o exercício anterior, fez produto notável. Eba, vou fazer produto notável mesmo. Vai ser massa. Ó, tem 4m ao quadrado desse lado, beleza? E lá do outro lado, moçada, também tem 4m ao quadrado. Então, vou cortar 4m ao quadrado desse lado com 4m ao quadrado desse. Beleza? Então, tu pode cortar esse com esse. Tranquilo? Cortando os dois, vai sobrar só esse camarada e esse camarada. Beleza? E aí, então, sobra só m mais 7 ao quadrado e o m menos 3 quadrado. Aí tem um jogo aqui, galera, que você não vai precisar fazer isso daqui. Beleza? Isso daqui, ó, é produto notável. Eu escrevi só para que vocês testem, ó. O quadrado do primeiro. Se o primeiro é o m, m é o quadrado. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 7, 14. O quadrado do segundo, né? Então, m ao quadrado, então, 7 ao quadrado, 49. Beleza? Esse outro aqui, m ao quadrado, 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, ó, tem essa equação, esse pedaço de cá com esse pedaço de cá. Beleza? Agora, saca só a jogada. Esse m de cá, ó, m quadrado de cá, corto com m ao quadrado de cá. Então, vou cortar esse m ao quadrado com esse m ao quadrado. Aí, quem sobra? 14m com menos 6m. 49 com 9. Beleza? Aí é só fazer a continha, ok? Se você resolve essa continha, 14m mais 49 igual a menos 6m mais 9. Odécio, como é que eu resolvo isso? Já que esse fulano foi embora, esse fulano também foi embora, né? Parece as esperanças do Fortaleza de ficarem na Série A. Então, cortei esse camarada com esse. E aí, como é que eu faço para resolver? É aquela história das equações, né? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então, esse 6m que está aqui negativo, passa para o outro lado, positivo. Esse 49 que está aqui positivo, passa para o outro lado, negativo. E aí, quando você resolve, você chega à conclusão que o valor de m, para esse caso, é menos 2. Tranquilo, moçada? Tentem fazer essas contas. Se embarrear, me chama. Então, substituindo m por menos 2, ó, o c tinha como primeiro valor o m. Só que eu acabei de descobrir que o m vale menos 2. Então, está aqui menos 2. Já aqui era 2m, ou seja, era 2 vezes o valor de m. Se o m é menos 2, 2 vezes menos 2 dá como resultado menos 4. Então, esse daí é o valor de m. E aqui é o ponto que você procurava. Esse ponto tem coordenadas menos 2 e menos 4. Beleza? Aí é só um desenho, né? Se você observar, ó, está numa mesma distância. O m do A tem uma determinada distância, que está simbolizada por esses dois tracinhos, e do C para o B é a mesma distância, também simbolizada por dois tracinhos. Esse triângulo, negado, tem um nomezinho especial, né? Se tu tem um triângulo que tem, a princípio, dois lados iguais, dois lados de mesma medida, então esse triângulo é chamado de triângulo isósceles, ok? É um triângulo
cujo os lados que não são a base têm mesma medida. Beleza? Então, todo caso de equidistância de pontos, né, você obtém um triângulo isósceles. Tranquilo? Bom, vamos aqui para o último problema da gente, e aí eu vou deixar aí para vocês pensarem nesse negócio. Tranquilo? Questão 7. Determine o valor de x de modo que os pontos A, B e C, então aí as coordenadas, sejam vértices de um triângulo retângulo em A. Galera, ó, pode procurar lá no site da UES, na parte dos vestibulares. Essa questão, ela é muito recorrente no vestibular da UES, ok? O Enem nem tanto, mas a UES, ela tem um chamego por geometria analítica que eu tô para entender o que, é que ela acha de tão bonito. Então, se teu foco para essa preparação para o ensino superior visa a UES também, todo um olhar carinhoso com geometria analítica, beleza? Podem procurar que vocês encontram inúmeras questões de geometria analítica na prova da UES. Por isso que eu trouxe, então, tantos modelos para a gente pensar. Bom, pensa lá. Tá aí o teu triângulo. Odécio, por que tu colocou o ângulo de 90 graus bem aqui no A? Porque conforme o enunciado, o teu triângulo retângulo, ele está em A. Ou seja, o ângulo de 90 graus se encontra no vértice A. Beleza? Então tá aqui o ponto A, de coordenadas 2 e menos 1. Tá aqui o ponto B, de coordenadas 3 e x. E o C, de coordenadas menos 2 e 5, que foram dadas no meu problema. Beleza? Está formando um triângulo, como a gente viu nas outras situações, e esse triângulo é um triângulo retângulo em A. Tá aqui o bichão. Odécio, de onde é que tu tirou isso? Bom, moçada, se o triângulo é retângulo, teorema de Pitágoras. Quem é que vai ser a hipotenusa? A hipotenusa sempre se encontra oposta ao ângulo de 90 graus. Então ela vai ser aqui, ó. Essa bichona aqui. E esses outros dois camaradas aqui são os catetos. Beleza? Então, Modécio, quantas distâncias eu tenho que calcular no meu problema? Tenho que calcular a distância de B para C, que vai ser a hipotenusa do meu problema, a distância de A para C, que é um cateto, a distância de B para C, aliás, de A para C, que é outro cateto. Beleza? Que é o que está escrito aqui. Então, estão aqui, ó. Aqui, ó. Que distância é essa daqui? É a distância do A ao C. Ó, o menos 2 do C pega o 2 do A. Tá aqui. O 5 do C pega o menos 1 do A. Ah, mas se ele está negativo, na hora de colocar na fórmula, ele fica positivo. Show? Quem é esse camarada aqui? Esse camarada aqui é a distância do B para o A. Ó, o 3 do B pega o 2 do A. O X do B pega o menos 1 do A. Mas como esse cara aqui está negativo, vem para cá, positivo. Beleza? E essa última aqui, que é o que está funcionando como hipotenusa, é a distância do B para o C, que é essa daqui que está do teu lado direito. Então, ó, o menos 2 pega o 3, tá aqui, e o 5 pega o X, que também está aqui. Só substituindo cada um dos elementos na sua forma. Beleza? E aí, galera, eu vou deixar essas contas aí para vocês tentarem fazer. Ok? É muita conta, confesso. Dá um pouquinho de conta aí para fazer. Mas é bom que vocês treinem aí mesmo como é que faz esse negócio. Ok? Você vai fazer aqui as contas. Deixa eu ver se tem alguma conta aqui que eu possa ajudar vocês a fazer mais rápido. Mas, não, a princípio vocês vão ter que fazer todas as contas aqui bonitinhas mesmo. Tranquilo? Então, tentem fazer essas contas aqui. Eu, por exemplo, aqui, ó,
5 mais 1 é 6. 6 ao quadrado, 36. Beleza? Aí tu tem aqui 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1. E aí vai. Aqui, menos 2, menos 3. Menos com menos, né? Você soma e repete o sinal. Então, menos 2, menos 3 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Por aí vai. Tranquilo? Quando tu chega nessa expressãozinha aqui, ó, que aparece x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, cancela x ao quadrado de um lado com x ao quadrado do outro. Cancelou. E aí, aquela história. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Odécio, eu sempre vou poder cancelar x ao quadrado? Em situações como essa, pessoal, na maioria das vezes, sim. Eu não vou dizer que é sempre, porque pode aparecer uma que não seja. Mas, a princípio, se tu tem x ao quadrado, ou m ao quadrado, ou qualquer letra ao quadrado do lado esquerdo, e a mesma também está do lado direito, pode cancelar uma com a outra. O bom é que esse cancelamento evita que tu precise fazer equação de segundo grau. Beleza? Então, tu corta essa de um lado, essa do outro, e aí vai ter só o valor de x normal, né? O 2x de cá, o 10x de cá, e aí fica mais fácil de fazer. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, e aí você chega a esse resultado aqui. X igual a menos 1/3. Novamente, tentem fazer as contas, se não der certo, me chamem lá no grupo, que aí eu faço, tirar foto e mando para vocês. Bom, isso daqui é o tópico da nossa próxima aula. Por enquanto, eu vou parar por aqui, ok? Ver se já tem plano cartesiano e distância entre dois pontos para estudar. E a nossa primeira aula, então, encerra por aqui. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, me chamem, ok? Eu fico à disposição e precisando é só chamar, ok? Conto com vocês aí no nosso próximo encontro, que inclusive já tem assunto determinado, as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Beleza? Então, pessoal, precisando, é só chamar.